Talvez este seja o momento onde fique mais evidenciado a sua humanidade, a sua mortalidade. Jesus já havia ressuscitado mortos, já havia pregado para várias multidões, já tinha sido usado através de prodígios e maravilhas, mas agora vai ser o momento onde vai evidenciar a sua humanidade. Os seus discípulos o seguiam porque ele sempre tinha uma palavra de conforto, um direcionamento, uma palavra que trazia paz, um decreto. Jesus tinha tudo isso e por isso as pessoas o seguiam, porque ele era alguém que era passível de admiração. Ele tinha autoridade no falar. Os judeus toda hora estavam ali presentes, querendo o interrogar, querendo constranger ele de alguma forma, e ele sempre saía pela tangente, porque ele tinha uma habilidade com as palavras. Pedro seguia, porque via nele uma autoridade de mestre, de rabi, assim como os demais discípulos. Essa vai ser a primeira vez onde Jesus vai evidenciar agora um sentimento humano, de tristeza, de pavor, de agonia na sua alma. Nós tivemos um problema um tempo atrás como apóstolo, e foi a primeira vez que eu vi o meu líder, o meu pastor demonstrar o mesmo sentimento, e aquilo abalou a minha estrutura, porque era ele quem tinha sempre uma palavra de direcionamento para a minha vida. E eu entendi na minha pele aquilo que os discípulos também entenderam, que viram que mesmo Jesus sendo Deus, era necessário ele ser homem, vencer como homem aqui na terra, porque era muito fácil. Entenda uma coisa, o diabo não pode se contrapor a Deus, jamais. O diabo não tem poder para se contrapor a Deus em pé de igualdade. Deus é soberano sobre tudo e todos. O diabo só tem o poder que eu e você damos a ele. Ele só pode agir e fazer aquilo que eu e você permitimos. O diabo jamais pôde com Jesus, na sua divindade e plenitude. Você vai lembrar que quando Jesus está no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, o diabo vai se apresentar em um momento de fraqueza humana, não espiritual, mas humana, porque o texto diz que Jesus teve fome. Entenda uma coisa, o diabo sempre vai aparecer nos nossos momentos de fragilidade. É o momento que você não está bem, é o momento que você está fraco espiritualmente, e às vezes a carne começa a saltar dentro de você, os desejos, as vontades, e você começa então a ficar agoniado com a sua carne, e aquilo que ela pede para você fazer. Muitos cedem à tentação, muitos caem na cobiça, muitos adulteram, muitos caem à tentação. Entenda uma coisa, Jesus que venceu o diabo no deserto naquele dia, ele venceu sendo homem como eu e você. Tem gente que diz é fácil, ele era Deus. Entenda uma coisa, ele era Deus sim, mas naquele momento ele se fez homem e venceu o diabo como homem, para mostrar para mim e a você que o diabo não pode com você, não pode com a sua casa e muito menos com a sua família. Naquele momento, Jesus venceu o diabo, não foi apenas no louvor, não foi na adoração, nada disso. Ele venceu com a palavra, porque só a palavra vai te habilitar a vencer as lutas que você está passando. É a palavra de Deus. O diabo olhou para Jesus e disse: você não tem fome? Transforma essas pedras em pães, você tem poder, eu sei quem você é. Você tem esse poder, então fala para essas pedras transformar-se em pão. Diga para elas. E Jesus, através da palavra, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. É o que você precisa, vencer o inimigo das nossas almas através da palavra. Sabe por que a nossa geração tem sido tão atacada e está sendo tão, meu Deus, a nossa geração está sendo um alvo muito fácil, porque as pessoas pararam de ler a palavra. O devocional diário substituiu a palavra de Deus. Não se revestem mais daquilo que pode habilitar você para uma luta. Quando o apóstolo Paulo ele fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, falando das armaduras de Deus e do revestimento que nós devemos ter, ele vai falar da espada.
ele vai citar, se eu não me engano, 5 ou 6 ferramentas de defesa e apenas uma de ataque, que é a palavra de Deus. A única coisa que vai ser para contrapor o ataque do diabo na sua vida é a palavra. Entenda uma coisa, o diabo conhece de Bíblia. E se você não vigiar, ele vai envergonhar você. A maior dificuldade que um evangelista tem não é pregar para quem não conhece Jesus, mas para quem conhece e está afastado. Porque eles sempre vão te contrapor na Bíblia. E às vezes você é novo na fé, não tem uma habilidade nem uma eloquência em expressar aquilo que você compreende da palavra, e eles te pegam de calça curta, te envergonham, e você fica sem saber o que dizer. É por isso que eu creio que o seu exemplo deve falar mais do que a sua pregação. O seu exemplo vai fazer com que você alcance mais do que a sua oratória. Conheço pessoas que não pregam bem, mas têm uma vida exemplar em Cristo Jesus. Quando elas passam, as pessoas dizem: lá vem um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque elas não apenas expressam, mas vivem aquilo que elas aprenderam com a Bíblia, com a palavra de Deus. No deserto, o diabo vai tentar Jesus mais uma vez. Vai dizer: se joga. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se joga daqui de cima. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que o Senhor não tropece com os seus pés em pedra. E mais uma vez Jesus vai responder através da palavra. O diabo tentou de todas as formas contrapor Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus, ele não só sabia da palavra, mas ele vivia aquilo que ele pregava sobre a palavra. João Batista, Jesus e o apóstolo Paulo são 3 exímios pregadores do Evangelho de Cristo. João vai começar o Evangelho, e a forma como ele pregava é uma forma dura, uma forma que poucos cristãos hoje teriam maturidade para entender e aceitar. Imagina você num culto e João Batista no altar pregando e chamando de cobra, chamando de víbora, e chamando você ao arrependimento. Alguns aqui levantariam, pegariam a sua Bíblia, abririam uma porta e sairiam, porque não tem maturidade para serem confrontados. O que me fez ficar nas Renovações foi justamente o confronto, irmão. Porque eu estava cansado de pessoas no mundo me dando tapas nas costas e partilhando dos meus erros, aceitando os meus devaneios, concordando comigo, e cada vez mais vendo eu me afundar. O amigo de verdade não é aquele que bate nos seus ombros e diz: estamos juntos, mas é aquele que olha nos seus olhos e diz: você está errado, você precisa mudar. A crítica construtiva só existe quando a crítica vem acompanhada de um direcionamento. Se alguém te critica só por criticar, mas não te aponta uma direção, não tem direito de te criticar. Agora, se quem está te criticando te dá um destino, uma palavra, um norte para você seguir, ame essa pessoa, valorize essa pessoa. Os primeiros 4 anos do meu ministério era pau e pedra todo dia. Por quê? Eu queria ser crente, queria pertencer a uma igreja, queria sentar na cadeira, mas não queria transformar a minha vida. E o pastor ficava com um dedo na minha ferida volta e meia, me chamando de covarde, o que eu de fato era, apontando para mim, dizendo: você está errado, me contrapondo em tudo. E cada vez mais eu odiava o meu pastor. Só que tudo que ele falava mexia com o meu ego, com o meu interior. Tudo que ele falava me constrangia a uma mudança. Eu conhecia o errado, agora estava a hora de eu conhecer o certo. E depois de uma discussão calorosa, e mais uma vez sendo eu confrontado, sabe o que eu fiz como todo covarde? Olhei nos olhos do meu pastor e do bispo na época e disse: olha, muito obrigado por tudo que o senhor fez,
mas para mim não dá. O senhor é um cara muito difícil. A partir de hoje eu não quero mais saber de igreja. Desci do carro. Cheguei em casa, falei para minha esposa: a partir de hoje, você não abre mais a boca para falar de igreja dentro dessa casa. A partir de hoje você não fala mais de Deus dentro do meu lar. Ela só chorava. Então o bispo da época, ele me ligou e disse: filhão, é o seguinte, vem aqui na igreja. Depois você pode ir, mas vai na bênção. Vem receber a bênção. E eu brabo. E na época eu era diácono. E o apóstolo ele falou bem assim: olha, eu vou deixar aqui um espaço de fala para o diácono Leonardo, porque a partir de hoje ele disse que não faz mais parte. Mas para mim ele é um covarde, porque se ele fosse homem, ele vinha aqui falar comigo. Mas como ele é um covarde, ele não vai vir. Mas vou deixar aqui para ele falar com vocês e contar a versão dele. E veio para cá. Irmão, um cara sanguíneo como eu era, disposto a tudo, ser chamado de covarde. Vim cantando pneu com a minha bicicletinha. Cheguei aqui na porta. A sala era aqui. Lembra disso, profeta? A princípio, para conversar com o bispo. E eu entrei, mas bufando, brabo. Quando eu cheguei naquela porta ali, está o meu pastor sentado, com um sorriso de ponta a ponta, me esperando. Eu olhei para a cara dele assim e falei: cara, para que você faz isso? Olha como é que eu estou, meu estado de nervos tremendo de raiva. Ele falou: vem aqui, porque para você tem que ser desenhado, porque você não entende. Eu vou desenhar para você. E literalmente ele pegou uma folhinha de papel e ele desenhou, esquadrinhou a minha vida em uma folha e disse: você é covarde, você é preguiçoso. Não estou falando de trabalho não, porque você trabalha, mas para as coisas de Deus você sempre dá desculpa. Sentou comigo, falou: cara, até quando? Você acha que Deus tirou você da droga, da prostituição, para ficar com o traseiro sentado numa cadeira? Você acha? Deus te tirou para ser uma ferramenta. E olha, você é egoísta. Ah, fiquei mais brabo ainda. Você é egoísta porque você está colocando a sua família inteira dentro desse barco. Você é Jonas, e a sua família vai padecer por causa da sua covardia. Abaixei a cabeça, falei: então me ensina, porque até aqui eu só errei. Então me ensina, meu pastor, mostra para mim. E daí então ele revelou para mim os planos de Deus para a minha vida. E a partir daquele dia, irmãos, eu fui entender e aceitei a paternidade do meu pastor. Me coloquei não no lugar de frequentador de igreja, mas no lugar de filho. Aprendi que o pastor só cobra quem ele ama. Ele só espreme quem ele tem certeza que vai dar certo e vai frutificar. Se o seu pastor não te constrange a mudar, irmão, porque ele não te ama, está nem para você. Ele quer saber só do seu dízimo, da sua oferta, só isso. Agora um pastor que confronta você, e não está preocupado em perder pessoas, mas preocupado em mudar a sua vida, esse é um pastor que deve ser valorizado. A partir daquele dia eu olhei no olho dele e falei: eu aceito a prova, eu aceito o teste. Ele falou: você sabe que a partir de hoje não vou mais falar com você como uma criança, você sabe, né? A partir de hoje é tiro, porrada e bomba, é todo dia. Irmão, primeira coisa que o meu pastor me fez engolir: a minha prepotência, a minha arrogância, o meu achismo. Achar que era alguém que queria saber mais que os outros. Você não sabe nada, você não é nada, baixa a bolinha. Para um cara que nem eu, e da onde eu saí, aceitar um outro homem me contrapondo em tudo e ficar quieto, mesmo quando dava certo. É isso que Deus faz comigo e com você. Se você não respeita uma autoridade humana que você vê, que você escuta, imagine Deus que você nem vê. Como você vai honrar a Deus se você não honra o seu pastor, o seu líder, o seu chefe? Como? Jesus era filho de Deus. A única pessoa que vai evidenciar quem Jesus era de fato é o apóstolo João.
cada um dos evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, vai evidenciar Jesus na sua ótica. Para alguns, ele era um profeta. Para outros, ele era um rei. Mas João é o único que vai trazer de fato a notoriedade de quem era Jesus. No capítulo 1 de João, ele vai dizer que no princípio ele era o verbo. E verbo entra aqui no sentido palavra. Ele era o verbo. Tudo foi feito por ele e para ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, Jesus não era Jesus apenas quando ele desce e vive como homem. Não, ele já existia, ele estava no princípio. No Gênesis diz que ele era a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, amém? Mas se você olhar o texto, tem lá, a imagem de Deus o criou, o Filho é a imagem do seu Pai. Você traz em si as características do seu Pai. Você traz em você a impressão de Deus. Deus deu para você, entre todas as criaturas, Ele deu para você uma particularidade que era só dele. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Nós temos a particularidade de Deus. Mas o que nos diferencia de Jesus? O posicionamento só. O Jesus terreno, que veio do Pai, se manifestou nessa terra como homem, aceitou o desafio de ser Ele a ferramenta de salvação para mim e para a sua vida. Não era diferente em nada de mim e de você. Era passivo de escolhas. Mas enquanto ele tinha a escolha de errar, ele decidiu acertar. A escolha de pecar, ele decidiu não pecar. E a Bíblia vai dizer que ele é o único que não pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Apenas um que resistiu ao pecado. Apenas um que permaneceu em obediência. Esse Jesus que eu acabei de ler para vocês agora há pouco, vai demonstrar suas características físicas e emocionais. Lucas vai citar que no momento em que ele estava em agonia, ele suava sangue. Imagina um Deus, que também era homem, suar gotas de sangue. Imagina a agonia dele em passar por tudo aquilo, porque ele sabia que a hora dele era chegada. E examinando o texto, eu orei ao Senhor várias vezes por essa palavra, e cada vez Ele foi revelando de uma forma. Eu passei a manhã inteira hoje assistindo uma Agonia na Cruz, do pastor Marco Feliciano. Porque quando eu entendo o sacrifício de Jesus, eu desfruto dos milagres que Ele pode me proporcionar. Tem gente que só quer o milagre, mas esquece do Deus do milagre. Jesus é a maior expressão de amor de Deus para comigo e com você. Ele é a maior expressão. João 3,16 diz que por amor. Pelo quê? Repete comigo, pelo quê? Por favor, mais alto, repete comigo. Foi por o quê? Foi por amor. Por amor que Ele entregou o seu bem mais precioso. Alguém que desde a eternidade estava com Ele, para que eu e você tivesse acesso a uma vida eterna. Mas tudo isso só é possível se eu crer. Crer em quê? Crer nele. Não estou falando em crer em Deus Pai, porque a salvação é mediante a quem crê em Cristo Jesus. Quando eu creio nele, eu tenho acesso à salvação, porque o elo foi quebrado lá no jardim, vocês vão lembrar. O elo se quebra por causa da desobediência de Adão. E o elo só pode ser reconstruído por causa da obediência de Jesus. Por isso ele se apresenta como caminho. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser seus imitadores, como ele é de Cristo. E por que ele não coloca para nós sermos também imitadores de Cristo como ele era? Porque nós nunca alcançaremos o patamar nem o status de Cristo Jesus. Mas podemos chegar
no patamar do apóstolo Paulo. Alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que pregava a santa palavra, mas alguém que possuía em si um espinho na sua carne, mostrando para ele que ele era pequeno, mas o Deus dele era grande, mostrando para ele que ele não precisava ser perfeito, mas precisava ser obediente. O apóstolo Paulo, um dia, em uma oração dele com Deus, ele vai dizer: Senhor, como pode? Como pode, Senhor? Eu, um homem, Senhor, que viu ao terceiro céu, se foi em visão eu não sei, mas só sei que vi. Como posso agora ter um espinho na minha carne, que me esbofeteia o rosto? Como pode, Senhor? Imagina o apóstolo Paulo dizendo: eu que sou usado na revelação, eu que sou usado no dom de maravilha, eu que sou usado nisso, naquilo, e agora eu possuo um espinho na minha carne. Por que isso, Senhor? Por que eu não posso ser perfeito? Porque só existe um perfeito, Jesus Cristo é o seu nome. Aí Deus vai se revelar para Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Paulo leva aquela palavra de: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha existência. A partir de hoje eu vou me gloriar não daquilo que faço, mas vou me gloriar das minhas prisões, de tudo que eu faço por amor a Cristo.